Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nosso tema Etiologia das Neuroses, Psicose, Perversão. Nós temos base como leitura toque, tabu, a fase do desenvolvimento psicossocial. Hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre o conceito de Lacan, né? Estamos aqui recapitulando o que nós vamos trabalhando, né? Nós podemos observar que, para Freud, desejo e pulsão se dá em algo além do que vai, além da minha necessidade. Por exemplo, a necessidade. Eu tenho necessidade de almoçar, eu tenho necessidade de nutrir, beber uma água. E o desejo já seria aqui de uma Coca-Cola, um docinho, né? Tudo isso vai fazendo parte dos nossos desejos. E nós desejamos por dia, 81 vezes por dia nós temos esse desejo. E nós aqui hoje nós vamos falar, né, sobre trazendo para nós o orgulho, né? Geralmente a base, é ali, o nosso orgulho é a raiz das nossas neuroses. Porque geralmente tudo, né? A gente fala, não vou fazer isso. Podemos dizer que o nosso orgulho é a raiz de todas as neuroses. E podemos falar também que, né, com isso vai formando uma couraça, né, de caráter, e que nós vamos, né, aprendendo no nosso dia a dia, nós vamos trazendo para nós o conhecimento e vamos aprendendo, por exemplo, no momento, né, que nós passamos por essa fase, nós passamos pela fase assim, a mãe, eu passo pelo pertencimento, que minha mãe ela é tudo para mim. Eu penso naquele momento, né, que eu sou uma criança, que eu estou ali sendo cuidada, zelada. Nós passamos a interpretar esse mundo. Aí, quando nós passamos a interpretar o mundo normal, com a realidade do nosso dia a dia, passamos a conhecer, que nós já falamos em outras aulas também, a sociedade de uma forma, passamos conhecer também as normas, né, da sociedade. Nós já entramos nesse mundo real da nossa vida, né? Quando nós entramos nesse momento, nesse mundo real da nossa vida, aí que começa a estruturar melhor os conceitos da neurose, psicose e perversão para nós. Essa seria, vamos então, né, de uma forma mais clara, para nós compreendermos, e eu já deixo depois para o nosso professor Siqueira estar contribuindo. Hoje nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa. O que seria esse mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa são estratégias psicológicas inconscientes que a mente usa para lidar com emoções difíceis, conflitos internos ou situações estressantes. Eles ajudam a proteger o indivíduo de sentimentos como ansiedade, culpa ou medo, mas nem sempre são saudáveis se usado em excesso. Alguns exemplos comuns. Nós temos a negação, seria recusar-se a aceitar a realidade. Exemplo, ignorar um problema sério. Estou recusando a aceitar essa realidade, como se ele não fosse uma coisa séria. Repreensão, esquecer pensamento ou memórias dolorosas. Estou guardando. Aqui eu só vou dar a introdução e depois nós vamos falar sobre cada um. Racionalização, atribuir a outras pessoas sentimentos que são teus, ou seja, são meus. Projeção, atribuir a outras pessoas sentimentos que são seus, são nossos, não é meu, por exemplo. Racionalização, criar justificativa lógica para comportamentos ou falhas. Deslocamento,
transferir emoções de uma situação para outra, mais segura. Exemplo, descontar raiva em alguém que não tem culpa. Eu vou receber mais alguém aqui. Seja bem-vindo, Bruno. Vamos continuar aqui. Sublimação. Canalizar impulsos negativos em algo positivo. Exemplo, transformar raiva em exercício físico. Eles fazem parte do funcionamento normal da mente, mas o ideal é desenvolver consciência emocional para lidar com o problema de forma mais direta e saudável. Para Freud, recalque, né, repreensão, é um mecanismo de defesa em que a mente empurra pensamentos, desejos ou memórias inaceitáveis para o inconsciente, impedindo que cheguem à consciência. E quando algo que causa desconforto é escondido da consciência, né, de uma forma mais clara, mas continua influenciando o comportamento sem a pessoa perceber. Um exemplo, para ficar mais claro, alguém esquece um evento traumático, algo, né, que criou um trauma, algo para essa pessoa, mas ainda sente ansiedade, sem saber exatamente o porquê. E agora eu vou passar a palavra para o nosso professor também estar falando, né, um pouco a respeito desse assunto. Boa noite a todos, boa noite, Sônia, boa noite aos que estão presentes nos ouvindo. E Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Eu sou o professor Siqueira, conforme a Sônia já anunciou. Sou mestre em Comunicação e Letras, sou pedagogo, pós-graduado em Psicologia e Educação. Enfim, nessa noite a gente está discutindo mecanismos de defesa, né, que nós usamos para nos proteger, né? Que eu traria até, para aproveitar o ensejo, né? Traria até o Jung para falar disso aí, que ele fala do sombra também, né? Sombra são os nossos, as nossas raivas, os nossos medos que ficam escondidos no inconsciente. O ódio de alguém, eu fico recalcado no meu inconsciente e eu não manifesto isso, né? Então, é um mecanismo de defesa. E como é que eu diria para vocês, né, que o mecanismo de defesa na contemporaneidade, isso nos atinge diretamente, né? Por quê? Porque nós vivemos num clima de exposição até, né? Exposição, validação, selfie. E hoje é muito comum nas redes sociais a gente usar desses protecionismos aí, desses mecanismos para se proteger de críticas, né? E tentar atrair elogios, e você acaba se anulando às vezes porque, né, você quer, às vezes, até agradar o outro. Eu acabo de receber um livro aqui, chama Coragem de Não Agradar.
Então, é uma discussão que é feita entre um jovem e um filósofo, e eles buscam, né? Buscam o, o Freud, o Lacan, buscam o Adler, fazem, trazem contraposições para nós das teorias desses profissionais. E na, na, eu diria que na contemporaneidade, nós poderíamos até falar, não sei se vai ser comentado depois, sobre a paranoia, né, que nós vivemos. Ela nem sempre aparece de forma clássica, né? A paranoia nem sempre aparece de forma tradicional, com delírios evidentes de perseguição, por exemplo. Muitas vezes ela surge de maneira mais sutil, articulada às transformações sociais, tecnológicas e culturais. Por exemplo, nós temos uma sensação sempre de uma constante de vigilância, né? Sempre, muitas pessoas sentem que estão sendo observadas, monitoradas ou julgadas o tempo todo. É aí que entram os mecanismos de defesa, né? Como é que eu me protejo disso? Embora vivamos realmente em uma sociedade de câmeras, redes sociais e coleta de dados, eu já antecipei alguma fala sobre isso, o sujeito paranoico pode transformar essa realidade em uma certeza de perseguição pessoal. Então, a crença de que grupos secretos controlam governos, vacinas, eleições ou acontecimentos mundiais pode funcionar como uma forma contemporânea de organização paranoica. O sujeito encontra uma explicação total para eventos complexos e incertos. E qual é o efeito das redes sociais em nós, né? Mensagens curtidas ou silêncios podem ser interpretados como ataques indiretos. Então, eu abro mão de novo dos mecanismos de defesa. Como é que eu me defendo disso, né? O sujeito passa a atribuir significados ocultos a publicações ou comentários que muitas vezes não têm relação com ele, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, colegas e chefes podem ser vistos como inimigos que conspiram para prejudicar, né? Críticas comuns são percebidas como perseguição organizada. Como é que a psicanálise vê isso aí, né? Se nós estamos falando de projeção, nós estamos falando de negação, né? Eu não vou falar, não vou me manifestar porque eu posso magoar alguém, ou eu não vou falar porque eu posso, né? Eu posso ofender alguém. Aí o que que faz? Eu recalco isso no meu inconsciente. E de que forma isso fica simbolizado? Nos sintomas. Então, para, para Freud, a paranoia envolve uma tentativa de dar sentido a algo que o sujeito não consegue simbolizar. Já para o Lacan, a paranoia está relacionada a uma forma particular de organização da psicose, em que o delírio funciona como uma tentativa de reconstruir a realidade e dar coerência ao mundo. Então, Sônia, na sociedade atual, marcada pela insegurança, excesso de informações, fragilidade dos vínculos, elementos paranoicos podem aparecer mesmo em pessoas que não apresentam um quadro psicótico. Como nós vamos comentar ao longo dessa conversa nossa, esse bate-papo, sobre neurose, sobre psicose, sobre perversão, a diferença é que na psicose paranoica a certeza persecutória torna-se inabalável e passa a organizar toda a vida do sujeito. E para fechar e devolver a fala para você, Sônia, um exemplo contemporâneo seria alguém que acredita firmemente que mensagens nas redes sociais, programas de televisão e comentários de desconhecidos foram produzidos especificamente para falar da gente ou perseguir, né? Essa convicção não se modifica diante de argumentos contrários e passa a estruturar sua experiência cotidiana, nossa experiência cotidiana, né? Então, Sônia, depois a gente estica um pouco mais essa conversa, né? Eu devolvo a fala para você.
Então, continuando, né, aqui sobre o mecanismo de defesa que nós estamos falando, né, eu vou estar aqui falando sobre projeção, que é um mecanismo de defesa em que a pessoa atribui a outro, alguém, pensamentos, sentimentos ou desejos que são seus, mas que ela não aceita em si mesma. É quando você coloca no outro, né, algo que, na verdade, vem de você. Por exemplo, alguém que sente inveja acusa constantemente outra pessoa de ser invejosa. Então, mais um mecanismo de defesa que nós vamos estar falando aqui também, né? Que seria, aqui eu estou falando né, sobre Freud, que é a base para depois a gente. Freud, também formação reativa, né? É um mecanismo de defesa em que a pessoa age de maneira oposta a um sentimento ou desejo que considera inaceitável. É quando alguém transforma um impulso indesejado no seu contrário. Por exemplo, para ficar mais claro para nós, uma pessoa que sente raiva de alguém passa a tratá-lo com exagerada gentileza. Temos também, né, o mecanismo de defesa do isolamento ou isolamento de afeto. É um mecanismo de defesa em que a pessoa separa uma ideia ou lembrança de emoção associada a ela. A pessoa lembra ou fala de um fato, mas sem sentir a emoção que normalmente viria junto. Por exemplo, alguém descreve um evento traumático de forma fria e distante, como se não tivesse sido afetada emocionalmente. Temos também anulação ou anulação retroativa. É um mecanismo de defesa em que a pessoa tenta desfazer ou compensar um pensamento, sentimento ou ação que considera inaceitável. É como tentar apagar algo ruim com outro comportamento. Por exemplo, alguém tem um pensamento agressivo sobre outra pessoa e, logo depois, faz algo exageradamente gentil para recompensar. Agora, nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa da neurose, o recalque ou repreensão. É um dos principais mecanismos de defesa. Ele ocorre quando pensamentos, desejos ou memórias que causam conflito ou ansiedade são empurrados para o inconsciente, ficando fora da consciência. Fica mesmo escondido, né? O conteúdo recalcado, continuativo, e pode aparecer de forma indireta, como em sonhos, lapso, atos falhos, sintomas ou comportamentos.
O recalque afasta da consciência aquilo que é doloroso ou inaceitável. Mas isso não desaparece, apenas fica oculto e influencia a pessoa. O recalque não aparece de forma direta, mas pode se manifestar por alguns sinais e comportamentos indiretos. Quais são esses comportamentos, né? Principais sintomas ou manifestações: ansiedade sem causa aparente, esquecimento frequente, especialmente de coisas ligadas à emoção, atos falhos, trocar palavras, lapso de memória, escorregões, sonhos recorrentes ou perturbadores, sintomas físicos sem explicação. Médica clara, somatização, ou seja, vai aparecer no nosso corpo, vai somar. E aqui eu já vou passar novamente, né, para o nosso professor Siqueira estar dando continuidade aos mecanismos de defesa. Então, muito bem, você já definiu bem essa questão dos mecanismos de defesa, né? Porque o que são, né? Vale a pena ressaltar isso aí, Sônia? O que são os mecanismos de defesa, né? Isso, São, são estratégias inconscientes que o ego usa para reduzir a ansiedade e proteger a autoestima quando a realidade fica ameaçadora. Se alguma coisa está me ameaçando, está me perseguindo, está me colocando em xeque, aí eu vou abrir mão desses mecanismos, né? E é um conceito central na psicanálise, criado por Freud. E também foi expandido depois por Anna Freud. isso, Você já falou muito bem da negação, que é recusar e aceitar a realidade, né? Por exemplo, o fumante ele ignora os riscos que o cigarro, né? O cigarro fornece, propicia. O alcoólatra, ele desconhece, né? Desconhece os efeitos do álcool no seu organismo, no seu pâncreas, enfim, no seu corpo, né? Então, isso é uma negação. A repressão, você disse muito bem, né? Empurrar pensamentos, tudo que tiver doloroso para mim no inconsciente, a, a tendência é o empurrar isso aí lá pro inconsciente, né? Que o Freud chama de recalque. O nosso inconsciente ele vai absorvendo tudo isso, esses traumas, né? Trauma de infância. Então, há uma tendência, por exemplo, principalmente, Sônia, violência, violência sexual, né? Violência sexual que uma pessoa sofre na infância, a tendência é ela rechaçar isso aí, né? Ela não contar isso para a pessoa, para terapeuta ou para a própria mãe. Vamos supor que aconteceu isso com elementos da família, ela esconde isso daí, né? Isso vai ser revelado só futuramente, mas olha o transtorno que isso vai causar na vida dela, né? Você já falou da projeção muito bem, né? Atribuir seus próprios sentimentos a outra pessoa, né? Deslocamento, você falou muito bem. Redirecionar um impulso de um alvo perigoso para um seguro. Então, você está trabalhando, de repente você recebe uma bronca do seu chefe no trabalho, aí você chega em casa e desconta na mulher, né? Ou desconta no cachorro. O camarada chega em casa chutando o cachorro. O que aconteceu? Não, é que eu tive um problema lá no trabalho, no serviço, né? Então, esse é o deslocamento, é o mecanismo de defesa. Sublimação é um mecanismo de defesa interessantíssimo, que as pessoas às vezes optam por arte, por pintura, por desenho, por arquitetura,
né? Pintura. Então, eles se dedicam como se fosse uma canalização dos impulsos inaceitáveis, né? Aí você sublima isso. Vai ser lutador de boxe, vai fazer jiu-jitsu, enfim. E a racionalização também, que é um mecanismo de defesa, criar desculpas lógicas para justificar comportamentos. Aí você vai mal na prova, né? Você vai mal na prova, você está na faculdade ou no ensino médio, não tira uma nota boa e alega que o professor persegue. Ah, esse professor não gosta de mim, por isso que ele me deu nota baixa. Na verdade, ele está Também acho racionalizando, mesmo. né? Dá uma desculpa. Ele não estudou. Aí ele ficou jogando videogame lá o tempo todo, vai fazer uma prova, vai mal, tira nota baixa, o que acontece? Ah, o professor não gosta de mim. Olha aí, ó. Isso é uma racionalização, né? Um adulto, um adulto que chora, faz birra quando contrariado, né? A criança a gente sabe, às vezes a criança pede alguma coisa, a mãe, não, não vou dar agora. Ah, eu quero um cachorro quente. Não, agora não é hora de comer cachorro quente, agora é a hora de arroz, feijão e salada. Aí a criança faz um birro danado, né? Faz uma, cai, se joga no chão, enfim. E essa formação reativa que você falou, né? Que é expressar o oposto do que realmente sente. Você trata bem alguém que você detesta. Isso acontece normalmente. Nossa, a pessoa É, estranha fala, puxa vida, como você está diferente. Você nunca foi assim. Agora você vem com beijinhos e abraços, não é verdade? é bem assim mesmo. É. Depois a intelectualização, né? Falar da morte de forma clínica, enfim, você não fala a morte como um sentimento, como uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né? É interessante, o Sônia, que a Ana Freud, ela organizou a, esses mecanismos de defesa em níveis de maturidade. É o primeiro nível, né? São os níveis maduros, que lidam com o conflito sem negar a realidade. E os neuróticos, né? Separou. Os neuróticos são repressão, deslocamento, intelectualização, funcionam mais, mas gastam energia psíquica. E os imaturos, negação, projeção, acting out. Todo mundo usa, indistintamente. O problema é quando vira padrão rígido e atrapalha relações do crescimento, né? Então, como é que você, como é que você identifica, né? Isso depois a gente pode comentar mais, Sônia. Eu devolvo para você. A nossa psicanalista Daniele quer contribuir também, se quiser, contribui também. Não, então vamos continuar. Aqui mais um, né? Eu vou falar sobre o ato falho, né? Estou falando assim, segundo Freud, tá? São pequenos erros do dia a dia que revela pensamentos ou desejos inconscientes. São escorregões na fala, memória ou ações que não acontecem por acaso, mas têm um significado oculto. Por exemplo, trocar o nome de alguém por outro. Na minha casa acontece muito disso. O pessoal troca os nossos nomes. Esquecer um compromisso importante, dizer algo diferente do que pretendia, ato falho da linguagem, né? Perder objetos com frequência. Esse erro mostra conteúdos que foram reprimidos, mas acabam aparecendo de forma disfarçada.
Também os xistes, ou xistes e sua relação com o inconsciente. Por exemplo, são os xistes piadas espirituosas que revelam conteúdos do inconsciente de forma indireta. São formas de humor que liberam desejos, ideias ou agressividades reprimidas, mas de maneira socialmente aceitável. Como funciona o xiste? Permite driblar a censura interna e externa, fazendo com que algo reprimido aparece disfarçado como piada. Exemplo, uma piada com duplo sentido, que expressa uma crítica ou desejo sem dizer isso diretamente. Freud dizia que os xistes produzem prazer porque liberam tensões psíquicas acumuladas. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre compulsões. São comportamentos repetitivos e irresistíveis que a pessoa sente que precisa fazer, mesmo reconhecendo que são excessivos ou sem sentido. É quando a pessoa repete atos para aliviar ansiedade, sem conseguir parar facilmente. Por exemplo, como aparecem, né, eles? Lavar as mãos várias vezes, checar portas, gases ou objetos repetidamente, contar ou organizar coisas de forma rígidas, repetir rituais mentais ou ações. Na visão freudiana, a compulsão pode estar ligada a conflitos inconscientes e ansiedade, funcionando como uma forma de aliviar tensões psíquicas. E aqui eu já passo novamente para o nosso professor, né? Estar dando continuidade. Dando seguimento à sua fala, Sônia, esse ato falho aí, às vezes, ele é um motivo de discussão entre casais, né? O camarada fala o nome da ex-namorada numa conversa, chama a atual com o nome da antiga e dá uma confusão danada, né? Uma discussão, o que é o ato falho, né? E em vez de você dar os parabéns no aniversário, você fala pêsames, né? Meus pêsames. Olha que inversão de valores, né? Como assim? Eu estou morrendo. É meu aniversário, quer dizer. Então, mas isso é inconsciente, né? Qual que é a sacada do Lacan com relação ao, ao xiste, né? Por exemplo, você falou de xiste, falou de ato falho, xiste, né? Que o xiste é para o Lacan, o nosso inconsciente, o Sônia, ele vem através da linguagem. Então, como é que o xiste aparece na visão do Lacan, né? É uma frase fetiche dele, por exemplo, no ato falho, o que aparece não é só o desejo reprimido, é a própria estrutura da linguagem tropeçando em si mesma. A palavra tem duplo sentido, né? Uhum. Deslizam, fazem trocadilho, e nisso o sujeito se entrega, né? E o que estava reprimido, o que estava recalcado, ele traz à tona. O inconsciente, ele nem espera, o inconsciente traz à tona e despeja no outro, né? Então, Sônia, para o Lacan,
O xiste só funciona se tiver um outro que escute. Se não tiver ninguém sozinho, não comete isso, né? Você conta a piada, mas ninguém valida. O quem valida é quem ouve isso, né? Você conta a piada, só quem ouviu. O riso do outro confirma que algo do inconsciente passou. Sem plateia não tem xiste. É bem É uma assim relação, mesmo, né? é uma relação de três pessoas: quem conta, quem ouve e o campo da linguagem, né? E o Lacan ele usa dois mecanismos da linguística para explicar, né? Como ele usa a metáfora, né? Uma palavra no lugar da outra. Por exemplo, fulano é um leão, fulano é um tigre, ela é uma raposa, ela é uma onça, né? A gente ouve isso aí, né? Nossa, minha mulher é uma onça. Verdade. É, na verdade, Uhum. a mulher é uma onça. E tem os apelidos aí, né? A gente vê isso no campo futebolístico. Agora nós estamos vivendo aí a Copa do Mundo, né? Aparecem as expressões, nossa, fulano é um tigre, né? Fulano é um leão. Olha que rapidez de lince, né? Então, corajoso. Aí você, além da metáfora, tem a metonímia, que é uma outra figura de linguagem. O que é a metonímia? Tomei um copo. Eu não tomei um copo. Eu tomei o líquido que estava no copo, né? Então, comi uma colher. Você não comeu a colher. Essa colher de arroz. Comi o arroz que estava na colher. Então, são metonímias, né? O Lacan traz muito bem isso. Por que o sono? O Lacan foi lá beber na fonte saussuriana, né? Ferdinand Saussure, francês da linguística, o pai da linguística. Então, Lacan foi beber nessa fonte e traz para nós. Ele traz muito bem, com muita propriedade, a, as questões linguísticas, né? No xiste, você vai escorregando de palavra em palavra até o sentido estourar. O xiste é quando a linguagem tropeça e, nesse tropeço, mostra a verdade do sujeito. Olha só, né? Então, tem que tomar cuidado com as palavras. Às vezes você pronuncia uma palavra, você fala, nossa, não é isso que eu queria dizer, mas já foi, né? Já foi, escapou. Freud conta do xiste, ele tem uma expressão, Freud fala familionário, né? Mistura familiar com milionário. Para Lacan, isso não é só condensação, é a linguagem mostrando que ser da família e ter dinheiro estão conectados no inconsciente de quem falou. A palavra inventada revela mais que a intenção consciente. Só para aproveitar o ensejo, Sônia, eu inventei, eu, Siqueira, inventei uma palavra. Hum. Dis, dicionovário. Dicionovário, um dicionário de palavras novas. Falei, isso é minha, de minha autoria, né? Então, só para encerrar um pouco, a diferença do ato falho é o seguinte: no ato falho, o sujeito é atraído pela linguagem e fica sem graça. No xiste, o sujeito goza com o tropeço. É um lapso que dá prazer, você já falou isso, porque passa pelo outro e volta com um riso, né? Ou seja, se Freud via o xiste como válvula de escape do desejo, Lacan via como momento em que a linguagem mostra que ela manda na gente, não o contrário. A gente acha que fala, mas é falado por ela. E assim vai. Vamos lá. A Cidades gostaria de contribuir, a nossa psicanalista também, Daniele, gostaria de estar falando, participando. Olá, boa noite. Hoje, Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais a respeito da Ana Freud. O professor falou a respeito dessa organização extra que ela deu. Poderia aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Pode, mas, fica à vontade. sim, quando ela fala que
quando ela usa a expressão imaturo, né, que ela usa bastante essa expressão, né? E o que a Ana Freud ela quer trazer para nós? Ela, como é filha do Freud, né, ela deu continuidade, embora não tenha seguido ipsis literis, né, com as mesmas letras a teoria do pai, mas ela, nessa questão dos imaturos, dos maduros e de atos falhos, ela, aprofunda um pouco mais, porque ela traz a seguinte teoria, né? Isso é assimilado através da audição, né? As crianças, elas aprendem com os pais por assimilação, por imitação. Então, por isso que ela usa a expressão imaturo, porque a criança não tem a nítida noção daquilo que ela está fazendo. Se o adulto não tem, você imagina uma criança que está aprendendo, né? Aprendendo a ler, a escrever em casa, ela ouve, às vezes ela ouve palavrões em casa, mas ela não tem a nítida noção do que significa aquele palavrão ou aqueles palavrões. Então, o que ela fala, né? Que os atos falhos, ela não fala muito do xiste, mas dos atos falhos, que os maduros são intencionais, né? São intencionais. As pessoas usam desses artifícios para poder mascarar, né? Mascarar uma linguagem, uma comunicação, uma fala. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, ou como é que é o nome da moça? A Daniela. Daniele? Daniele. Sim. Mas a gente pode, ao longo da nossa fala, da nossa conversa aqui, prolongar um pouco mais isso daí, ô Daniele. Não sei se satisfiz você. É que da Ana eu conheço, na verdade, só a teoria da ânima, né? Animus e anima, que Sim, mas essa desse desenvolvimento dessa parte, eu não tinha lido nada que ela escreveu. mas essa ânima que você fala, ela é bem ligada aos arquétipos do Jung, tá? Ânima, ânimos, a ânima no homem, no menino, e ânimos na menina. É o feminino e o masculino em cada um deles, né? Então, não sei se você, quando Na se verdade, refere... eu estou confundindo. Eu acabei de olhar ali no livro da Emma Freud, não da Emma Jung, não da Ana Freud. Muito parecido, Tá. só É isso, o ato falho aí. é isso que me causou estranheza. Você falou ânima, peraí. Ânima é da Emma Jung, é. E a questão da Ana Freud é dos atos falhos, imaturos, maduros, etc. Tá bom? Vamos lá, Então, Sônia. vou estar falando agora sobre o mecanismo de defesa, né, da psicose, que seria a foraclusão. A foraclusão é um termo mais desenvolvido, né? Ele foi por Lacan, a partir da psicanálise freudiana, né? É um mecanismo em que um conteúdo psíquico fundamental não é simbolizado nem reconhecido pelo sujeito, como se nunca tivesse sido inscrito na mente. É quando algo importante é excluído totalmente da estrutura psíquica. Não é reprimido, é como se não tivesse sido registrado. A diferença importante do recalque, né, Freud, né? O conteúdo existe no inconsciente e pode retornar em sonhos, sintomas, a foraclusão, né, por Lacan. O conteúdo é
expulso da estrutura simbólica e retorna de forma mais radical, muitas vezes com a ruptura com a realidade. Exemplo clínico clássico, simplificado, né? Na psicose, certas ideias fundamentais podem retornar em forma de alucinações ou delírios. Vamos falar também sobre, né, o mecanismo de defesa de perversão, o desmentindo. Em Freud, é um mecanismo de defesa em que a pessoa percebe uma realidade, mas, ao mesmo tempo, a nega parcialmente, como se dissesse, eu sei, mas prefiro agir como se não fosse verdade. A pessoa reconhece a realidade, mas não aceita emocionalmente. Um exemplo, alguém entende que uma perda aconteceu, como uma morte ou separação, mas se comporta como se aquilo não fosse real. A diferença importante, na negação, a realidade é totalmente recusada. Desmentindo, né? A realidade é percebida, mas não é levada a sério internamente. Como nossos minutinhos está bem pouco, deixa eu só fazer um fechamento. Aí, se o professor Siqueira quiser falar mais um pouquinho, né? E aí depois a gente já parte para o final. Deixa eu só fazer um fechamento aqui. É interessante essa... Deixa eu só fazer um fechamento aqui, professor Siqueira. Fica à O vontade. mecanismo de defesa constitui formas fundamental de organização do psiquismo. Na neurose, né, para ficar bem claro, isso seria na tradição psicanalítica que nós estamos falando aqui. Na neurose, organiza-se pelo recalque. Na psicose, organiza-se pela foraclusão. A perversão organiza-se pelo desmentindo. Esse mecanismo não são apenas formas de defesa, mas modos estruturais de relação com o desejo, a linguagem, a realidade e a lei simbólica. Podemos colocar aqui, ó, como destaque, né, para Freud, os sintomas são formações de compromisso. Eles representam tentativas do psiquismo de lidar com conflitos fundamentais da existência humana. Para ficar como pessoal de leitura, para aprofundar, vou deixar algumas, ó, a interpretação do sonho, em 1900, o recalque, em 1915, inibição, sintomas e angústia, em 1926, e outros autores, né? O seminário do livro 3, as psicoses, o ego e o mecanismo de defesa. Aí o professor Siqueira quiser falar um pouquinho mais também, que aí a gente já parte para o final. Então, perversão, na nossa conversa de hoje, né? Neurose, psicose, perversão. E na psicanálise, perversão não tem sentido moral. É bom que digamos isso. Por exemplo, né? O sujeito é depravado, não tem sentido moral, mas é uma estrutura clínica. E o Lacan usa isso aí como uma das três formas, né? Da psicose, neurose e perversão. Como é que o Freud começou, né? Perversão antes era um desvio da sexualidade normal, quando o prazer não estava ligado à genitalidade reprodutiva.
por exemplo, né? Fetichismo, sadismo, masoquismo. Freud fala muito bem disso quando ele vai falar da sexualidade na sua literatura, né? Exibicionismo, né? Então, ele dizia que a criança é polimorficamente perversa. Olha só. Tanto é que, por isso que o Jung brigou com Freud, né? O Jung se afastou do Freud, perdeu a amizade mesmo, o respeito que ele tinha pelo Freud, por causa desses posicionamentos do Freud, né? E o Jung ia muito mais além com relação a isso, não ficava restrito ao sexo, à sexualidade. Então, quando o Freud fala que a, a criança é polimorficamente perversa, porque busca prazer de várias formas. O adulto normal recalca isso, o perverso não. O Lacan já muda esse jogo aí, né? Lacan tira o foco do comportamento sexual e coloca na relação com a lei e com o outro, né? Na estrutura, qual que é a estrutura perversa, né? O neurótico recalca a lei, o psicótico rejeita, aí é a fora-oclusão, e o perverso desmente a lei. Ele sabe que a lei existe, mas age como se não existisse para ele. Olha a perversidade aí. A, a frase-chave que fecha essa questão, Sônia, é assim: o sujeito diz, eu sei, mas mesmo assim eu vou fazer, né? Eu É sei que é bem assim proibido. mesmo. Eu sei que é proibido, mas eu faço. Eu sei que minha mãe não tem falo, mas mesmo assim cria um fetiche que substitui isso, né? Então, o neurótico pergunta, o que o outro quer de mim? E sofre com isso, porque nem sempre ele tem a reciprocidade. O perverso se oferece como instrumento do gozo do outro. Ele diz assim, o perverso, eu sei exatamente o que o outro quer. Eu vou dar isso a ele. Vira o objeto que completa o outro. E aqui vai longe, né? Vai longe, porque Então, vamos fechar aqui, professor Siqueira, que nossos minutinhos já acabou. já está no tempo. Já está no nosso tempo. Então, só para resumir isso aqui. Neurose, não posso gozar. Psicose, gozo demais e sem limite. Na perversão, eu faço o outro gozar. Isso na teoria freudiana, digamos, tá? E assim, Sônia, fique à vontade para fechar o nosso assunto. Eu já fiz o fechamento, então, assim, hoje, né, nessa roda de conversa, nós estamos falando sobre mecanismo de defesa das neuroses, psicose e perversões, com a professora psicanalista Sônia Souza e com o professor psicanalista José Aparecido Siqueira, pela Universidade de Psicanálise e Autismo Sobrapa, né? Eu já quero aqui estar convidando o nosso professor Siqueira para estar se despedindo. Muito bem, agradeço a você, Sônia, pelo convite, mais uma vez, agradeço a Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, agradeço a atenção de todos que estiveram aqui presentes, que nos ouviram, e aqueles que vão assistir depois no YouTube, espero que tenha contribuído um pouco, né, da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento para eles, e estejamos aqui semana que vem. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Eu também aqui quero estar agradecendo a todos, a Cibele, a nossa professora Cidade. Daniela, o professor Siqueira, a Universidade, né, de Psicanálise e Autismo Sobrapa, agradecendo a todos que vai estar depois, né, assistindo a aula. E se o nosso professor Márcio estiver aí e quiser falar alguma coisa, o professor Márcio, fica à vontade. Não, não está. Então, nós agradecemos a todos.
E quando for terça-feira, temos mais uma aula. Amanhã, já quero estar convidando vocês, nós vamos ter a roda de conversa. Então, assim, sobre o complexo de Édipo, já quero convidar vocês para estar participando também conosco, né? Ah, sim. Eu acho que amanhã eu terei um compromisso à noite,